Feudalismo, de Hilário Franco Jr., da edição da coleção Tudo é História, na editora Brasiliense. Introdução. As palavras, para o historiador, são sempre problemáticas. Como explicar o passado com palavras que não soem estranhas e pedantes aos não especialistas e que, ao mesmo tempo, sendo simples e de uso comum, não desvirtuem as realidades históricas? Essa é uma questão concreta quando pretendemos estudar o feudalismo, termo aparecido apenas no século XVII, muito tempo depois do momento histórico que ele deveria designar. Melhor que essa expressão tornada clássica seria então empregar regime feudal, sistema feudal, modo de produção feudal, civilização feudal, sociedade feudal ou alguma outra que se propusesse. Possivelmente, mas isso implicaria justificar a escolha. Nos afastamos, assim, dos objetivos desta coleção. Aqui e agora, mais importante do que discutir metodologias e suas diferentes visões sobre este ou aquele ponto, é tentar compreender o que havia de fundamental naquela realidade histórica e conhecida por feudalismo. Portanto, nosso primeiro passo deve ser delimitar o que queremos estudar. No espaço, Europa Ocidental, deixando de lado a discussão sobre a analogia com outras regiões. No tempo, séculos X a XIII, retrocedendo e avançando um pouco para vermos a formação e desestruturação do feudalismo. Assim, temos pela frente uma vastidão territorial, 2 milhões de quilômetros quadrados, e temporal, 400 anos, nas quais não se pode logicamente pensar em encontrar algo idêntico e imutável. Levando-se esse aspecto em consideração, seria talvez mais correto que os rótulos estivessem no plural: sociedades feudais, modos de produção feudais, etc. Por outro lado, não se pode negar que, naqueles limites geográficos e cronológicos, houvesse no essencial uma unidade de estruturas e uma evolução semelhante. Desta forma, preocupando-nos pouco com especificidades regionais, examinaremos o feudalismo no que ele apresenta de mais profundo, de mais estrutural. Procuraremos vê-lo como uma formação social surgida das novas condições decorrentes do desaparecimento do Império Romano e da penetração de tribos germânicas, ou seja, como uma sociedade saída das ruínas da anterior, mas melhor adequada às novas circunstâncias de então. Logo, o feudalismo... Deixa eu mudar aqui. A musiquinha que eu tô ouvindo. Continuando. Desta forma, preocupando-nos pouco com especificidades regionais, examinaremos o feudalismo no que ele apresentava de mais profundo, de mais estrutural. Procuraremos vê-lo como uma formação social surgida das novas condições decorrentes do desaparecimento do Império Romano e da penetração de tribos germânicas, ou seja, como uma sociedade saída das ruínas da anterior, mas melhor adequada às novas circunstâncias de então. Logo, o feudalismo, como aliás qualquer outro fenômeno histórico, não deve ser objeto de nenhum juízo de valor, como ocorre frequentemente. No uso popular, no senso comum, feudalismo é sinônimo de anarquia política, de exploração pura e simples de camponeses por clérigos e guerreiros, de barbarismo e ignorância generalizadas. Nossa pretensão é tão somente amenizar esta visão simplista sobre o feudalismo, tentando mostrá-lo como uma sociedade histórica, isto é, a única possível para o seu tempo, herdeira do passado romano-germânico e preparadora de uma nova sociedade, a capitalista. A Gênese. O processo de gestação do feudalismo foi bastante longo, remontando à crise romana do século III.
passando pela Constituição dos Reinos Germânicos dos séculos V e VI e pelos problemas do Império Carolíngio no século IX, para finalmente se concluírem fins desse século ou princípios do X. Para podermos acompanhar mais claramente esse processo, examinaremos sucessivamente 7 de seus aspectos mais importantes: a ruralização da sociedade, o enrijecimento da hierarquia social, a fragmentação do poder central, o desenvolvimento das relações de dependência pessoal, a privatização da defesa, a clericalização da sociedade, as transformações na mentalidade. O primeiro desses aspectos tinha raízes muito antigas. A civilização romana, na sua fase inicial, estivera baseada na agricultura, porém, em função das dificuldades que esta apresentava naquele solo pouco favorável. Aos poucos, o comércio passou a ser o setor mais dinâmico. Estruturalmente, ligada a isso estava a política imperialista que tornou o mar Mediterrâneo em lago romano. Contudo, as imensas conquistas territoriais e o consequente afluxo de riquezas provocaram profundas alterações, cheias de consequências na sociedade e na economia latinas. Por exemplo, um grande crescimento do número de escravos, o enfraquecimento da camada de pequenos e médios proprietários rurais e a concentração de terras nas mãos de poucos indivíduos. Ora, aquela situação apresentava claras contradições, pois o estoque de mão de obra escrava, base da economia, precisava ser constantemente renovado por novas conquistas. O Estado, dominado pelos cidadãos mais ricos, via seus rendimentos decrescerem, porque os poderosos escapavam aos impostos e os pobres não tinham condições de pagá-los. Ademais, era preciso fornecer pão e diversão à plebe urbana, sem propriedades devido à concentração fundiária e sem emprego devido à concorrência do trabalho escravo, para se camuflar o problema social. Assim, não havia condições econômicas e sociais de prosseguirem as conquistas. Em outros termos, o sistema escravista imperialista não podia mais continuar a se autorreproduzir. Era crise. Como aquela era uma sociedade urbana, naturalmente, a crise se manifestava mais claramente nas cidades, com as lutas sociais, a contração do comércio e do artesanato, a retração demográfica, a pressão do banditismo e dos bárbaros. Assim, estende-se que os mais ricos se retirassem para suas grandes propriedades rurais, onde estariam mais seguros e onde poderiam obter praticamente todo o necessário. É muito significativo que o Estado tenha precisado, através de legislação específica, impedir que os próprios elementos encarregados da administração municipal abandonassem as cidades. Colocava-se então a questão da mão de obra rural, que foi solucionada por um regime de tripla origem que atendia ao interesse dos proprietários em ter mais trabalhadores, ao interesse do Estado em garantir suas rendas fiscais e ao interesse dos mais humildes por segurança e estabilidade. Desse encontro nasceu a importante instituição do colonato. De fato, as crescentes dificuldades em se obter tanto mão de obra escrava, devido aos problemas de abastecimento, quanto livre, devido ao retrocesso populacional, punham em xeque as possibilidades de um grande proprietário explorar suas terras proveitosamente. Buscou-se então um novo sistema. Por este, a terra ficava dividida em duas partes: a reserva senhorial e os lotes camponeses. Estes lotes eram entregues a indivíduos em troca de uma parcela do que eles aí produzissem, da obrigação de trabalharem na reserva senhorial sem qualquer tipo de remuneração. Tudo que era produzido na reserva cabia ao proprietário. Vamos continuar. Tudo o que era produzido na reserva cabia ao proprietário. Para o Estado, vincular cada trabalhador a um lote de terra representava melhor controle do fisco imperial,
sobre os camponeses e uma forma de incentivar a produção. Para os marginalizados sem bens ou ocupação e para os camponeses livres, trabalhar nas terras de um grande proprietário significava casa, comida e proteção naquela época de dificuldades e incertezas. Para os escravos, receber um lote de terra era uma considerável melhoria de condição. Para o seu proprietário, era uma forma de aumentar a produtividade daquela mão de obra e, ao mesmo tempo, baixar seu custo de manutenção, pois os escravos estabelecidos no lote de terra, servi e cassate, deixavam de ser alimentados e vestidos por seu amo, sustentando-se a si próprios. Assim, por um aviltamento da condição do trabalhador livre e por uma melhoria da do escravo, surgia o colono. Sua situação jurídica, já definida no século IV, expressava nitidamente a ruralização da sociedade romana. Ele estava vinculado ao lote que ocupava, não podendo jamais abandoná-lo, mas também não podendo ser privado dele pelo proprietário. A terra não poderia ser vendida sem ele, nem ele sem a terra. As obrigações que ele devia não eram leves, mas estavam claramente fixadas e não poderiam ser modificadas arbitrariamente pelo latifundiário. Em suma, o colonos era juridicamente um homem livre, mas verdadeiro escravo da terra. Naturalmente, o colonato não era um fenômeno isolado, mas fazia parte de um processo mais amplo, segundo aspecto a considerar, de enrijecimento da hierarquia social. Enquanto na Roma clássica o critério fundamental da diferenciação social era a liberdade, a partir do século III, a condição econômica e participação nos quadros diretivos do Estado eram decisivas. Mais ainda, desde o século IV, estabeleceu-se a vitaliciedade e hereditariedade das funções, quebrando a relativa mobilidade anterior e levando mesmo alguns historiadores, como Ferdinand Lott, a falarem em regime de castas. Da mesma forma que se vinculara os camponeses à terra, também se vinculou os artesãos de cada especialidade a uma corporação, colegia, submetida ao controle estatal. Ora, como as camadas médias urbanas e rurais tendiam a desaparecer, crescia a distância social entre a aristocracia latifundiária e ou burocrática e a massa dependente em diversos graus. É sintomática a reforma monetária do século IV, que criava um padrão ouro para o uso do Estado e da aristocracia e um padrão cobre que atendia melhor às necessidades dos pobres, sem haver escala de correspondência entre ambos. Eram quase dois sistemas monetários paralelos refletindo a polarização social. A penetração dos bárbaros germânicos não alterou esse quadro, pelo contrário. De fato, a quebra da unidade política romana acentuava as tendências regionalistas daquela aristocracia e reforçava seus privilégios. A vida e a população urbanas em decadência desde o século III continuaram a evoluir nesse sentido, mesmo sem ter esse processo sido acelerado pelas invasões do século V, como seriam pelas do século IX.